Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que nos assistem em qualquer parte do mundo. Sou Mauro Afonso, engenheiro e mestre em Ciências Militares, e esse é mais um vídeo da nossa série Questões Enem, cujo objetivo é terminar seus estudos para aprovação na faculdade desejada pelo Enem, analisando e resolvendo questões de anos anteriores. Então eu pretendo, nessa série, ir até o máximo possível que eu puder dos anos anteriores. Vamos começar 2023, 2022, aí pelo menos 5 anos atrás. Isso aí vai dar umas 600 questões, que é bastante coisa para estudar. E com esse programa, como ele é gravado, você poderá assistir de novo várias vezes para tirar as dúvidas. E eu peço a todos que nos sigam lá no YouTube, porque o YouTube ele tem uma condição, eu tenho uma condição melhor de colocar mais audiovisual. Aqui eu sou meio limitado para colocar material audiovisual. Então eu consigo fazer um truque ou outro apenas, não muita coisa eu posso fazer em termos de audiovisual. Mas quando você grava o vídeo, você pode colocar animação, pode colocar esquema gráfico, pode ir além do tempo, né? Que todo mundo aqui, muita gente está na hora do almoço, e tem pouco tempo para assistir. Então, muito bem, sem mais delongas, hoje nós temos 3 questões: 119 de Física, 120 de Biologia, 121 de Química, do caderno de Ciências Amarelas da Natureza Amarelo de 2023. Vou colocar para quem estiver no Instagram, vai aparecer aqui em cima. Para quem estiver no YouTube, a questão vai aparecer aqui desse lado aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, a 119. Enquanto eu vou colocando a questão, pessoal, eu estou preparando um evento de planejamento de estudo, tá? Porque eu resolvi colocar umas questõezinhas aí que é para instigar vocês, mas o planejamento de estudo não está fora da nossa alça de mira aqui não, tá? Essa aí é uma questão de física, ela de análise gráfico, ela parece complicada, mas a raiz dela é bem tranquila, tá? É bem fácil, se souber o conceito correto de pressão e aquecimento de gases, tá? Muito bem, vamos ler primeiro. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão no ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com pneu frio. Então, quem vai viajar e tem carro ou moto, começa a calibrar com pneu frio. Aquela pressão ali significa 23 graus, né? Não é os 40, 50 graus do Piauí, não. Que eu queimei pneu lá no Piauí uma vez porque estava 50 graus na estrada. Um motorista, desatento a essa informação, verificou uma viagem longa sobre asfalto quente, realizou uma viagem longa sobre asfalto quente, e em seguida verificou que a pressão P0, pressão inicial, P0, tá? No interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Ou estava muito alta, ou estava muito baixa, sei lá o que estava. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus atingiram a temperatura ambiente T. Então, T0 era a temperatura inicial, aí parou de viajar, o pneu esfriou, ficou em T. Durante o resfriamento, essa informação é importante. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no interior. Tá? Ou seja, não saiu nem entrou ar no pneu. E o pneu, apesar que normalmente ele murcha, esse é um pneu mágico que não murchou, tá bom? Imaginar isso aí. Considere o ar dos pneus um gás perfeito. Também não é, mas tudo bem, para a prova aqui tá bom. Também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Aí ele faz uma sequência de 5 gráficos, que são as alternativas A, B, C, D e E, tá? E depois
ele faz a pergunta: deixa eu ver aqui. Durante o processo de resfriamento, os valores da pressão em relação à temperatura são representados pelo gráfico. Tá. Muito bem. É uma questão que envolve dois aspectos: análise gráfica e equação de pressão dos gases. Particularmente aí a lei de Boyle-Mariotti, né? P1V1 igual a P2V2. Tem que decorar a fórmula, mas não precisa da fórmula, tá? Dá para analisar pelo bom senso ou conhecimento um pouquinho de mecânica, né? Então, sabendo que o pneu tem que ser calibrado na temperatura fria e não na quente. E a lei de Charles também, né? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, tá certo? Aí vamos analisar o que está acontecendo em cada gráfico aí. Lembrando que nós estamos trabalhando com a prova amarela e nas outras provas a questão é diferente, tá? O número e a alternativa é diferente. Então tem que considerar isso aí. Aqui é o caderno amarelo. No caderno amarelo é a questão 119. Então vamos lá. Na alternativa A, está acontecendo o seguinte: interpretar aquele gráfico, tá bom? Primeiro eu vou interpretar os 5 gráficos. Depois nós vamos lá para a explicação lá de Boyle-Mariotti, de Charles, tá? Para embasar bem essa questão. Muito bem, na A pressão do ar vai permanecer constante em P0. Então, se vocês virem, eu vou tentar aumentar um pouco os gráficos aqui, um instantinho só. Vou aumentar aqui os gráficos. Aí. Vamos lá. Acho que melhorar mais, vai. Não vai dar para ler, mas vai dar para ver os gráficos, que é o mais interessante da questão. Então o A está à esquerda de vocês. Então vocês vão ver o seguinte: a pressão do ar permanece constante em P0, enquanto o ar resfria a partir da temperatura T0 até T. Então o que aconteceu? O ar esfriou, ó. De T0 para T, ele está no sentido contrário da abscissa. Tá? Lembrando, a abscissa é o X, é o K lá da temperatura, e o ordenado é o P do Pascal, que é o P que está mais à esquerda. E de repente o gás ele faz uma queda abrupta para uma pressão menor. É isso que está acontecendo, é isso que esse gráfico está dizendo. O gás ele estava lá, vamos dizer, a 10 pascais. E ele continua a 10 pascais e a temperatura está diminuindo, tá? 30 graus, 20 graus, 23 graus. Aí de repente no 23 graus a temperatura caiu para 15 pascal. Estranho, né? Isso não acontece normalmente na natureza. A gente sabe que uma coisa esfria aos poucos. Pega essa visão. Aí depois, vamos lá. A B. Essa aqui, ó, que a mãozinha está passando. Na B, a pressão do ar permanece constante em P0, enquanto o ar resfria a partir da temperatura T0 até atingir a temperatura T, que é mais fria em relação a T0. De modo P0 igual a P. Repararam isso aí? Ou seja, a pressão do gás, apesar dele esfriar o ar, né, dentro do pneu, ele não variou. Isso aí também dá para tirar uma certa informação, né? Se você já esquentou ar dentro de uma garrafa de alguma maneira, ou então foi para uma serra e depois desceu a serra e a garrafa apertou, ficou menor, né? Bem, aí a pressão atmosférica não vai fazer muito efeito. É mais no calor mesmo. Isso aí é um outro exemplo. Esse exemplo foi bom, não. Mas se você esquentar uma garrafa, você sabe que a garrafa ela infla. Se você esfria a garrafa, ela tende a diminuir o volume dela, consequência da lei de Charles, né? Então essa daí é outra alternativa. Vamos ver. Aí uma coisa interessante aqui, aí temos aqui o gráfico C, ó. A pressão
aumentou meio que exponencialmente à medida que o gás esfria. Tá? Essa curvinha aí não precisa ser exponencial, não, mas é uma curva qualquer, logaritmo, exponencial. Mas o importante é que o gás aumentou de volume. Estranho, né? Agora aqui na D, desculpe. De novo, o gás aumentou de volume, o gás esfriou, estava em T0 uma temperatura maior, está em T uma temperatura menor, então o gás está esfriando. E a pressão que está acontecendo enquanto o gás esfria? A pressão lá dentro do pneu está aumentando. Vamos lá. E finalmente, a alternativa E. Na alternativa E, a pressão, o pneu está esfriando, porque de T0 para T está diminuindo. Olha lá o eixo da ordenada. E o eixo da abscissa, desculpe. E no eixo da ordenada, a pressão do gás também está diminuindo. Tá? Vamos lá. Vamos analisar agora à luz das grandezas físicas. Ficou pequenininho de novo. Explicar essa questão. Para resolver essa questão, nós precisamos aplicar a lei dos gases ideais, particularmente, né, a lei de Boyle-Mariotti. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, é uma das coisas que vai estar lá na nossa relação de decoreba depois, que nós vamos criar. E a lei de Charles, V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Na prática, o que isso significa? À medida que o gás... Eu vou trabalhar só com a lei de Charles agora. A temperatura do gás é diretamente proporcional ao volume. Significa o seguinte: quanto mais quente um gás, mais ele tende a estourar um balão. Se vocês pegarem um balãozinho de aniversário, colocarem uma vela a uma certa distância que não queime o balão vai inchar. Aí você tira aquela vela de perto, a vela tem que ficar uns 10, 15 centímetros do balão, tá bom? Aí você tira aquela vela de perto de um balão de borracha, e na hora que ele esfriar, o que acontece? O balão vai murchar. Isso significa que, conforme você esquenta um gás, ele tende a aumentar de volume. Quando você esfria o gás, ele tende a diminuir. Então é um balão. Ele infla com calor, murcha com o frio. Tá bom? A relação P e T é constante. E isso significa que um volume constante, uma quantidade fixa de gás, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Lembrando, né, que a pressão aí é em Kelvin. E Kelvin, estou relembrando lá a matéria, é a temperatura menos 273. Ou ao contrário, mais 273, que equivale ao 0 Kelvin. Tá? Vamos lá. Na alternativa A, a temperatura, alternativa A, com a mãozinha aqui, a pressão do ar permanece constante em P0, enquanto o ar resfria a partir da temperatura T0 e diminui abrupta e verticalmente até atingir a temperatura T, mais fria em relação a T0. Então, o que acontece? P0 é menor que P, ou desculpe, P0 é maior que P, mas o fenômeno físico não está correto, porque essa queda abrupta não ocorre na natureza. Ocorre uma queda gradual da pressão. A alternativa B, que é essa daqui, ó. É claro que a maioria já deve ter sacado qual é que é a certa nessa explicação, mas eu vou explicar detalhes, tá bom? Vamos lá. A pressão do ar permanece constante em P0 enquanto o ar esfria. Essa opção é incorreta porque sugere que a temperatura não muda com a mudança de temperatura, a pressão não muda com a mudança de temperatura, o que também contradiz a relação direta entre pressão e temperatura de um gás ideal, no caso a lei de Charles, tá bom? É porque o volume tem uma proporcionalidade com a pressão também, né? Tem também a lei de Boyle-Mariotti nessa aí também. Alternativa C, essa aqui, ó.
Aqui a pressão também está aumentando. Só o fato que a pressão está aumentando e a temperatura está diminuindo, nem vou explicar isso aí. Não pode. Por quê? A pressão é diretamente proporcional à temperatura. A temperatura aumenta, a pressão do gás aumenta. Então nem vou explicar isso aí, deixa aquela curva, nem que seja exponencial, que seja logarítmica, tanto faz, isso também já dá um erro na questão, né? Porque a razão não a razão é linear, não é uma razão logarítmica ou exponencial. Isso aí é matemática, não vamos entrar nesse aspecto, tá? Deixa lá para matemática isso aí. Mas também a gente é engenheiro e acaba vendo essas coisas também, né? Vamos lá, alternativa D. Pressão do ar aumenta, pronto, lascou-se. A temperatura está diminuindo e a pressão do gás, né, está aumentando. Também não tem condição. Ainda que esteja numa razão linear, é o contrário que ocorre, né? Tá dando aí uma proporcionalidade inversa. Então essa daí também, a gente já pegou o raciocínio da primeira, aí vai batendo o raciocínio das outras, que é para resolver a questão tão rápido quanto possível. Mas tudo dentro de uma lógica. E finalmente, a alternativa certa, que é a E. Vamos ver se tem perguntas aqui, vou dar uma olhadinha no chat. Estou explicando, dá uma paradinha aqui. Que agora nós vamos falar a alternativa correta. Aí. Quem quiser perguntar no chat alguma coisa, pergunta aí, tá bom? Tá o chat aberto aqui. Vamos lá. A alternativa correta, que é a E. No caso desse caderno. A pressão do ar diminui em razão linear desde P0 até P, enquanto o ar esfria, desde a temperatura T0 até atingir a temperatura T, sendo que T é mais frio, menor do que T0. Então o ar esfriou e a pressão diminuiu. Está dentro da correção da lei de Boyle-Mariotte e de Charles. Essa é a opção correta. Conforme o ar dentro dos pneus resfria de T0 para T, a pressão diminui de uma maneira que pode ser representada por uma linha reta em um gráfico P versus T, se a temperatura for expressa em Kelvin. Não é em grau centígrado, tá, gente? Para fazer essas questões aí de engenharia, você tem... É meio de engenharia, né? Mas de física, né? Desculpe. De física, você tem que converter a temperatura para Kelvin. Não precisa nesse caso. Isso está de acordo com a lei dos gases ideais, que estabelece uma relação direta entre a pressão e a temperatura dentro de um volume constante, que é o caso que eles falaram lá do pneu. O pneu não diminui de volume, né? É um pneu diferente, é um pneu mágico, que não murcha. Portanto, a pressão P0 é maior do que a pressão final P. A pressão inicial, P0, é maior que a pressão final P, ou seja, o pneu tende a murchar, diminui a pressão, representando corretamente a situação descrita. Então, uma questão que envolve bastante análise de gráfico, para você dar uma pensadinha e conhecer a lei de Boyle-Mariotte, a lei de Charles, para saber que a pressão do gás e o volume do gás são inversamente proporcionais à temperatura. Ou desculpe, diretamente proporcionais à temperatura. Pressão acompanha o volume e a temperatura aumenta, a pressão aumenta, o volume aumenta e vice-versa. Tá? É isso que é a explicação dessa questão. Muito bem. Agora, vamos passar aqui para a questão 120, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. 120, vou aumentar. Essa aqui é uma questão teórica de biologia. Pais com síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença genética, uma alteração genética que faz que a pessoa tenha um desenvolvimento até uma idade mais ou menos mental de uns 10 anos, com alguns aspectos variando individualmente para cada um e uma série de alterações do físico diversas, tá? Elas tendem a ter uma idade, viver menos do que as pessoas normais, que a gente diz com os cromossomos
normais. Síndrome de Down, vamos ver a questão. Pais com síndrome de Down. A síndrome de Down é uma alteração genética associada à trissomia do cromossomo 21. Ou seja, o indivíduo possui 3 cromossomos 21 e não só um par, como é normal. Isso ocorre pela união de um gameta contendo um cromossomo 21, ou seja, uma célula sexual, masculina ou feminina, com um gameta possuidor de 2 cromossomos, 21. Aí ocorre, em vez de nossos cromossomos estão em pares, em vez de ter 46 cromossomos em pares de 23, nós vamos ter 47, sendo um que em vez de ter 2, que é o caso do cromossomo 21, que vocês estudaram ou vão estudar, né? Em vez de ter 2, vai ter 3. Esse fenômeno é chamado trissomia. Aí vem a continuação da leitura da questão. Embora, normalmente, as mulheres com síndrome de Down sejam estéreis, em 2008, no interior de São Paulo, uma delas deu à luz a uma menina sem a síndrome de... Deu à luz uma menina sem a síndrome de Down. Aí vem a bibliografia da questão e aí o pedido da banca, pedido dos professores. Sabendo disso, um jovem casal, ambos com essa síndrome, procura um médico especialista para aconselhamento genético porque querem ter um bebê. Então são 2 pessoas com síndrome de Down e eles querem ter um bebê. E querem saber o que vai ocorrer com o bebê. Então o médico informa ao casal, com base nessa informação da questão, que os zigotos formados em relação ao cromossomo 21, ou seja, se houver o nascimento de uma criança, como vai ser o cromossomo 21 da criança? Ela vai ter a síndrome de Down ou não? Aí tem as alternativas. Todos normais, os zigotos formados, né, a célula sexual, a célula ovo, vai ser formada todas iguais, todos tetrassômicos, apenas normais ou tetrassômicos, apenas trissômicos ou tetrassômicos, e a última alternativa, normais, trissômicos ou tetrassômicos. Primeiro, vamos interpretar. Normal significa que o cromossomo 21 vai ser um par. 2 cromossomos um do lado do outro. Trissomia vai significar que vai ter, nesse cromossomo 21, 3 cromossomos, né? E, finalmente, quadrissomia vai ter 4, vai dobrar, né? Porque se uma célula tem 3, ela tem 3, pode dar 4 no final. Tá? Divide, né? Para responder essa questão, é fundamental compreender como a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, é herdada e quais são as possíveis combinações genéticas quando ambos os pais têm essa condição. Cada pessoa possui normalmente, caso não possua síndrome de Down, 2 cromossomos 21, é um par, na célula corpórea, na célula normal, epitélio, que não seja a célula sexual, um gameta. Um herdado da mãe e um do pai. No caso de indivíduos com síndrome de Down, eles têm 3 cromossomos 21 devido à trissomia desse cromossomo. Quando 2 pais com síndrome de Down concebem um filho, cada um pode passar 1 ou 2 cromossomos 21 para o zigoto. Tá? Por quê? É uma alteração genética. Deveria passar 1 cromossomo, mas eles têm 2, então ele pode passar 1, pode passar 2. Tá? Não é o normal na gametogênese. Tá? Não é normal.
Então vamos analisar as combinações. Agora vamos tentar ver aí. Sendo que ele usa também o termo quadrissomia, ou seja, tem 4 cromossomos no 21. Tá? Vamos lá. Analisar as possíveis combinações, todos normais. Essa opção seria possível apenas se ambos os pais passassem um cromossomo 21 cada, o que é improvável, porque ambos têm uma cópia exata desse cromossomo. Então essa alternativa é correta. Ou seja, é incorreta. Tá? Então só ter filhos normais a partir de um casal com síndrome de Down é uma possibilidade, mas não é uma possibilidade total. Todos normais, não. Vamos ver as outras. Todos tetrassômicos. Isso significa que cada pai vai passar 2 cromossomos 21 para o zigoto, de forma que no final vai haver 4 lá no zigoto. Essa possibilidade pode ocorrer, mas lá no texto da questão já está dizendo que não. Por quê? Uma mulher com síndrome de Down deu luz a uma criança normal. Ele já disse que essa aí está fora da questão. Tá? Apenas normais ou tetrassômicos. Poderia ser, mas tem um probleminha aí. Essa alternativa sugere que só podem nascer crianças com o número de total de cromossomos, 2 cópias, ou o número normal de cromossomos, 2 cópias, ou tetrassomia, 2 cópias, excluindo a possibilidade de trissomia, o que não é correto dada a genética dos pais. Ou seja, o pai tem a mãe aqui, ela pode passar um cromossomo, ou 2, ou os 2, ó, aqui é o pai, que é a mãe, aqui estão os cromossomos. Como eles têm síndrome, normalmente seria aqui, ó, cromossomo da mãe, cromossomo do pai, pá. Deu certo. Agora, como eles têm síndrome de Down, pode acontecer isso aqui, ó. Normal. Cada um passou um. O pai ou a mãe tem 2. Trissomia. A mãe e o pai, cada um passa 2. Tetrassomia. Então são as 3 possibilidades. Aí a D. Apenas trissômicos ou tetrassômicos. Quer dizer, não pode normal. Está contrariando o texto da questão. Já vamos tirar essa fora? Nem vou analisar. A questão diz, uma mulher teve um filho normal. Opa, só trissômico ou tetrassômico. Então ou tem síndrome de Down ou tem outra coisa que eu nem sei o que é no tetrassômico. Na realidade, eu creio que seja a impossibilidade de vida, tá? Não estudei essa parte da biologia, não cheguei lá, apesar de ter feito curso de enfermagem, mas são alterações genéticas que ocorrem várias que são incompatíveis com a vida. Não sei se tetrassomia é incompatível com a vida, mas provavelmente é. Ou seja, a mulher não pode ter o filho, esse filho é... A gravidez não vai até o fim, tá? É o que acontece muitas vezes. E finalmente, a alternativa E. Essa está correta, ó. Normais, trissômicos ou tetrassômicos, ó. Normais, um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Pá, normal. Trissômico, um do pai ou um da mãe, 2 do pai e 2 da mãe. Trissomia, aí dá síndrome de Down. E quadrissomia, 2 do pai e 2 da mãe no cromossomo 21 da tetrassomia. Essa alternativa é correta, teoricamente. É possível que o zigoto receba uma cópia do cromossomo 21 de cada pai, resultando num bebê sem a síndrome de Down. 2 cópias do pai e uma da mãe, resultando em trissomia, ou seja, os 2 pais com síndrome de Down teriam um filho com síndrome de Down. Ou 2 cópias de cada, resultando em trissomia. Então a alternativa correta é normais, trissômicos ou tetrassômicos, pois reflete todas as combinações possíveis que pais com cromossomo 21 trissômico podem ter um filho. Tá bom? Uma questão aí que envolve, mesmo para quem não conhecia muito, que não estava muito a par da matéria, poderia resolver com uma atenção. É melhor levar a questão pronta de casa, que aí resolve mais rápido e dá mais tempo para resolver as questões mais difíceis.
E finalmente hoje, vamos lá para a nossa próxima questão. (121), tem bastante texto nessa. Mas não é muito difícil, não. Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago, onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida. Só ver aqui como é que está aqui. E deve ser também capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo, meio aquoso. Então, é um problema você ter medicamentos para a química de um medicamento para ser ingerido via oral. Por isso que existem muitos medicamentos revestidos ou em cápsulas, né? Que é para poder passar pelo trato digestivo, que o trato digestivo ele destrói muitas coisas. Se você pensa que você come um churrasco e no fim daquele churrasco, aquela verdura, né? Ela passa para o seu organismo, você vê o poder que tem ali o estômago. Imagina um remédio ali dentro do estômago. Para fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas, contendo pelo menos um agrupamento amino, aí vai fazer umas divagações aí, vamos lá. Um recurso tecnológico empregado é a conversão do cloridrato correspondente. Então, o cloridrato é um ânion, né? Ele tem um ânion poderoso, bastante eletronegativo, e a gente já estudou aí nas outras questões aí, essa caiu bastante solubilidade em meio aquoso, em meio substâncias polares e apolares, caiu bastante nesse Enem de 2023. Quem sabia se deu bem, porque eram questões teóricas relativamente rápidas. Então vamos lá. Aí ele dá a conversão lá do cloridrato dissoluto, né? Ó, primeira fórmula de formação dele, né? Grupo amino, R3N, mais HCl, forma lá um cloridrato, R3NH mais Cl, tá? O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, ou seja, o remédio, na realidade, é o tal do grupo amino, né? O cloridrato, ele está aí como parte polar para poder ajudar na dissolução do remédio, do medicamento, em meio aquoso e ajudar a passar pelo trato gástrico, que é predominantemente ácido por conta de HCl, ácido clorídrico. Então, ácido clorídrico derrete as coisas, né? Faz a digestão lá no nosso estômago, né? Por isso que a gente tem acidez, já pensou? Ácido muriático, ácido clorídrico no estômago? Coisa horrível, né? Mas é. Por isso que nós temos, muita gente tem úlcera. Fica lá, o ácido começa a comer literalmente o estômago a partir da problema do epitélio, do revestimento estomacal. Aí temos as alternativas, né? O aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve ser o incremento de sua basicidade, lipofilicidade, caráter iônico, cadeia carbônica ou estado de oxidação. Vamos lá. Para entender como uma molécula farmacologicamente ativa e o seu cloridrato aumenta a eficiência da circulação dessa molécula do remédio, do medicamento no sangue, precisamos considerar as propriedades físico-químicas relevantes para a absorção e circulação de fármacos. A conversão de um fármaco base, no caso aí a amina, em seu cloridrato, que vai ter uma parte fortemente polar devido aí ao cloro, aumenta a solubilidade em meio aquoso. Isso aí faz parte lá do estudo de moléculas polares. A polares está ligado também bastante à química orgânica, né? Solubilidade em meio aquoso, ação de detergentes, etc. Isso faz que no plasma sanguíneo ele se dissolva de uma forma mais uniforme, mais facilitada. Por quê? Porque o caráter iônico da molécula torna solúvel em água.
Então, a alternativa correta aí é a C, caráter iônico. Agora vamos ver o resto, porque elas estão erradas. Aí a primeira alternativa, basicidade. A formação do cloridrato de uma amina realmente envolve a basicidade da amina, mas o aumento da eficiência da circulação do fármaco no sangue não é diretamente devido à basicidade aumentada, mas sim à mudança da solubilidade causada pela formação de um sal, e esse é um sal fortemente solúvel em água. Os cloretos, né, são fortemente solúveis em água, com raras exceções, mas no caso da amina aí, né, a tendência, né, é ser solúvel em água. No caso da amina, ele é solúvel. A tendência não significa que todos os cloretos serão solúveis em água. Lipofilicidade. A lipofilicidade se refere à solubilidade, precisa saber o significado da palavra, né, da substância em lipídios. Uma vez a formação do cloridrato aumenta a solubilidade aquosa no fármaco, mas não aumenta a lipofilicidade. Tá? De fato, a conversão para um sal tende a diminuir a lipofilicidade. Tá? Então ele fica menos lipofílico quando nós estamos trabalhando com sais. Caráter iônico, alternativa correta, né? Ao converter a molécula num cloridrato, aumenta-se o caráter iônico, tornando-a mais solúvel em meio aquoso, como plasma sanguíneo. Isso facilita a circulação do fármaco no sangue e sua chegada no local da ação. O sangue tem duas partes, tá, pessoal? O plasma e as células lá, que são a parte sólida do sangue. Tá? Aí dentro do plasma tem vários componentes solúveis. E a outra parte, né, que é a parte sólida do sangue, tem as hemácias, células brancas em sua maioria e outros organelas, outras células lá do sistema imunológico, etc. Cadeia carbônica. A conversão, aí outra alternativa, né? A conversão de uma base em seu cloridrato não altera o comprimento da cadeia carbônica lá do grupo amino da molécula. Portanto, isso não é relevante para o aumento da eficiência na circulação do fármaco. Ou seja, nós estamos pedindo o que torna o fármaco mais eficiente e faz ele circular melhor do sangue. Estado de oxidação. Essa poderia até dar uma pensada, né? Um pouquinho mais complexo. A formação do cloridrato de uma base não implica no mudança do estado de oxidação da molécula principal, do lado do grupo amino envolvido. A reação envolve a adição de um íon cloro e a formação de um íon amônio, sem alteração dos estados de oxidação dos átomos da cadeia carbônica original. Tá certo? Então, para a conversão de um fármaco em seu cloridrato aumenta a eficiência da circulação de sangue devido ao incremento do seu caráter iônico. E, mais uma vez, por hoje é só. Agradecemos aí a presença de todos que prestigiaram o nosso conteúdo. Não esquece aí do pacote do Instagram, do YouTube. Peço que nos sigam no nosso canal no YouTube. Tem o link lá na descrição da bio, qual é o nosso canal no YouTube. Vocês clicam lá, vai pedir para inscrever. E essa inscrição lá no YouTube vai permitir que eu consiga fornecer um material didático mais rico, com animação, mais explicações quando for o caso, porque aqui na live a gente fica um pouco limitado aqui à nossa exibição, tá certo? E mais uma vez, deixa eu ver se tem perguntas aqui, um instantinho só. Não temos perguntas aqui hoje. Tá? Espero que a explicação tenha sido boa. Uma boa tarde, bom dia para todos. Uma boa noite para quem estiver estudando à noite, porque teve que trabalhar longamente, duramente durante o dia. E quem chega antes estudando, bebe água limpa. E logo, logo, agora que eu estou instigando vocês através do que caiu esse ano, né, principalmente física e química, nós vamos fazer nosso plano de estudo, nosso grupo de estudo gratuito, em que todos vão poder receber material relevante para estudar para o Enem.
Eu já passei no Enem, já passei na FUVEST, tenho vários concursos públicos aí que eu consegui passar em primeiro lugar, quer dizer, não me preocupei com lista de espera, não me preocupei com primeira, segunda, terceira chamada. E isso aí é possível aos senhores também, porque você chegar em primeiro e chegar em último, quando você entra na faculdade, dá na mesma. Depois você vai lá aplanar o seu currículo ao longo do tempo e vai conseguir aí coisas que eu consegui para mim e para minha família, graças a Deus. E para pessoas que eu ensinei, que hoje já são profissionais de longa data, tá bom? Então, boa tarde, bom dia, boa noite para todos, um excelente estudo e na quinta-feira continuamos aí com mais uma live. Até mais!